Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula Comunique Confiança. Você, quando começa a gravar ou vai falar algo em público, você fica assim, ai, será que vão achar minha voz estranha? Ai, se as pessoas me julgarem? Se as pessoas me acharem burra? Ai, se eu errar no meio da gravação? E se parecer forçado? Ai, será que alguém vai assistir? E se eu não for claro o bastante? Ai, se rirem de mim. São muitos sis, né? Mas olha, uma coisa eu quero te dizer com muita responsabilidade. Existe um caminho para sair desse lugar. E esse caminho começa com o que você vai aprender hoje. O que você vai ver aqui é o que me ajudou e tem ajudado muitas outras pessoas a vencer a vergonha e a timidez, reduzir o nervosismo na hora de gravar ou falar ao vivo, falar com mais naturalidade, com a própria essência, sem parecer um robô, ganhar clareza e conseguir organizar as ideias de um jeito que faz sentido para quem escuta, ter mais leveza e presença na fala. Eu te garanto uma coisa: existe método, estrutura, existe um passo a passo. Tudo aquilo que você vê nas pessoas que falam com segurança no digital, vou te contar um segredo: não é talento, é treino, é técnica, é método. E é justamente sobre isso que eu vou te mostrar hoje. Essa aula é especialmente para você que quer ser reconhecido como autoridade no digital ou nas suas palestras e eventos. Transmitir mais segurança e clareza na sua fala. Vender melhor os seus produtos ou serviços ou simplesmente melhorar a forma de apresentar as suas ideias. Superar o nervosismo, a timidez e realmente levar sua mensagem para mais pessoas. Parar de se esconder e começar a aparecer de forma leve, natural e estratégica. E o mais importante, sem precisar mudar quem você é, com autenticidade. Aqui a ideia não é fazer você virar uma versão do que não combina com você, é fazer com que sua essência apareça, com força e com verdade. Mas antes, eu vou contar a minha história. Vocês estão me vendo aqui falando naturalmente no vídeo? Vocês acham que eu nasci assim, né? Mas não, gente. Eu morria de vergonha de aparecer também. E eu vou contar a minha história para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu sou Renata Parreira, eu sou jornalista. Sempre quis ser jornalista desde criança. Aí, quando eu me formei em jornalismo, eu fui trabalhar com assessoria de imprensa. Eu trabalhava com várias empresas, eu treinava as pessoas para dar entrevistas, acompanhava elas em entrevista. Trabalhei por 10 anos em assessoria de imprensa. Aí, em 2016, eu abri a Reta Comunicação, que é a minha agência de comunicação de marketing digital, e o meu foco é em gestão de redes sociais. Em 2017, eu vim morar em Portugal para fazer mestrado em comunicação digital e me especializei muito nessa área. Em 2024, eu fui num evento de marketing. E nesse evento de marketing, as pessoas falavam para mim: vai, tem que postar, publica, aparece, você é seu principal cliente. E aquilo mexeu comigo, sabe? É o que eu costumo dizer, o ambiente, ele é fundamental. Quando você está num ambiente que as pessoas te incentivam, que as pessoas vão, falam e que elas estão vivendo aquilo junto com você, você se sente inspirado, você quer fazer também, motivado, e você vai e faz. E realmente, para mim, aquele ambiente foi transformador. Lá eu conheci pessoas também que estavam nessa mesma situação que eu, ou até que já estavam produzindo conteúdo. Tinha as que não gostavam de aparecer, como eu, e tinha as que já produziam conteúdo. Eu queria ser como elas, então eu comecei também a produzir. E aí, quando eu fui nesse evento, minha mentalidade já foi muito trabalhada, ele já mudou bastante. E eu, que fiquei 7 anos tendo a Reta Comunicação, dizendo assim, ai, não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo para produzir conteúdo, 2 filhas, enfim, não tinha tempo. Mas, na verdade, a gente sabe qual é, né? Eu tinha medo do julgamento. Quando eu postava alguma coisa nas redes sociais, eu ficava achando que as pessoas iam julgar o meu trabalho, e eu ficava ali super insegura. Como eu disse, outro dia eu postei uma série no meu Instagram, que são as musas do conteúdo. E uma das musas era a especialista do Canva, que é aquela pessoa que fica fazendo as artes e não aparece nunca. Eu era assim, tá? Eu fazia um monte de arte, mas eu nunca aparecia. Eu aparecia muito pouco, de vez em quando eu gravava um vídeo ou outro. E aí, com essa mudança da minha mentalidade, eu fui querendo começar a aparecer mais.
Eu vou mostrar para vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu postei nas redes sociais de 2020. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial no marketing, que é o tema da minha dissertação do mestrado, que eu acabei de concluir em comunicação digital, que eu terminei na Universidade Católica Portuguesa. E é um tema tão relevante ultimamente que eu resolvi... Bom, gente, esse vídeo tem 10 minutos, ninguém tem paciência de assistir. Mas vocês deu para entender, né? Eu até falava ali direitinho e tal, mas assim, super travada. Hoje em dia eu olho e vejo que eu melhorei bastante. Melhorei como? Com a prática, estudo, claro, metodologia. E eu entendi ali naquele evento que a principal marca da minha empresa era eu mesma. Normalmente, como a gente começa a criar conteúdo, vai abrir uma empresa, o que a gente pensa? Tem que pensar no nome, na logo, nas cores, na identidade visual. Mas, na verdade, nós somos a essência da empresa. Eu era a essência da Reta Comunicação. Então, eu tinha que estar ali, eu tinha que aparecer. Eu sou a marca da Reta. E aí eu entendi isso e comecei a trabalhar a minha marca pessoal. E um dos motivos também que me fez começar a produzir conteúdo, que foi muito importante na minha jornada, foi a Elsa, que é uma pessoa que eu conheci nesse evento de marketing lá, e ela me convidou para dar uma palestra, para dar uma entrevista para o podcast dela. Quando ela me convidou, eu fiquei muito assim, gente, a minha história é inspiradora, eu tenho que falar, nossa, eu me senti assim muito honrada com aquilo, e mudou muito a minha mentalidade nisso, de que eu tinha algo interessante a dizer, e também me deu vontade de ter o meu podcast. Então, eu criei o Reta Talks. Entrevistei muitas pessoas, é maravilhoso, eu aprendo muito com elas, eu converso, eu adoro conversar com as pessoas. E o Reta Talks me trouxe, assim, muita segurança também para falar, e foi também um compromisso que eu firmei ali de criar um conteúdo, eu que não tinha tempo. Eu ali, uma vez por mês, eu gravo o Reta Talks, e é um dia que eu não só gravo, como produzo conteúdo para minhas redes sociais. Então, me deu ali como um horário mesmo de reunião, de trabalho para produzir conteúdo para as minhas redes sociais. E foi maravilhoso. Só que teve um dia que o meu marido falou para mim assim, amor, você parece que é contratada pelas pessoas que fazem que participam do Reta Talks. Porque você não aparece, você só faz as perguntas, mas você não fala. E realmente eu fui observar que... E eu realmente fui observar que eu falava só assim, eu acho, mas que eu não tinha minha voz, não mostrava minha autoridade ali. E quando eu ia fazer um recorte de algum vídeo para pôr nas minhas redes sociais, eu nunca aparecia. E aí isso bateu em mim, sabe? Eu tinha um podcast, mas não mostrava a minha voz. E aí eu comecei a estudar muito sobre oratória, sobre comunicação, porque eu queria melhorar aquilo. As pessoas já diziam que eu me comunicava bem com o podcast, mas eu queria melhorar, queria me aprimorar. Até porque com o podcast eu comecei a ser convidada para dar palestras e tal, participar de eventos, então eu queria estar melhor com aquilo. E vou mostrar para vocês um resultado do que eu estudei. Olha, essa palestra eu dei, eu estou parecendo uma gangorra, para um lado e para o outro, me movimentando. E eu aprendi que a gente não pode estar assim, que além de não passar a segurança, confiança, a gente parece que irrita as pessoas, né? Que você fica ali se mexendo o tempo todo. E eu aprendi a técnica da Mulher Maravilha. Você vê que na outra palestra que eu dei, depois de estudar, eu já estou com os 2 pés fincados no chão, os gestos só aqui na altura da cintura para cima. Vê que é diferente, eu mudei ali. Então, eu mostro para vocês com isso que quando a gente estuda, a gente sempre está melhorando. Sempre consegue melhorar com método, né? E estudo. E assim, à medida que eu fui dando palestras e fui produzindo conteúdo para minha rede social, eu fui ali crescendo muito. E fui convidada para outros eventos, as pessoas começaram a elogiar muito a minha comunicação e mandar mensagens, eu dei entrevistas para outros podcasts, e foi um resultado mesmo desse trabalho, dessa construção que eu fiz de todo esse estudo que eu desenvolvi. E hoje em dia eu ajudo pessoas a destravarem a comunicação, a falar com mais autenticidade, a ganhar segurança para gravar vídeos, ser reconhecido, né, como uma autoridade, atrair mais clientes, enfim, ter a sua própria voz. E eu ajudo essas pessoas e tenho tido resultado muito bom. Eu ajudo não só com consultoria individual, mas também com o meu curso Sua Voz, Sua Marca, que eu ajudo que é em grupo, né? A consultoria individual, e tem um curso que é em grupo. E, além disso, eu faço a gestão de redes sociais. E minha turma do Sua Voz, Sua Marca, hoje aqui no final dessa aula, eu vou também abrir inscrições para a próxima turma,
E já adianto que vão ter presentes para os 5 primeiros inscritos, eles vão ganhar um kit Sua Voz, Sua Marca, e os 10 primeiros inscritos vão ganhar uma sessão de consultoria comigo. Esse kit Sua Voz, Sua Marca é para ninguém ficar com desculpa de eu não tenho equipamento, vou mandar o presente. E, além disso, você vai ganhar essa consultoria comigo, que a gente vai conversar e tal, eu vou dar uma ajuda para vocês aí nesse início. E agora, eu costumo dizer que mais importante do que se comunicar, mais importante do que falar na comunicação, é você saber ouvir. E eu ouvi as dores de vocês, as dúvidas, não de vocês, dos meus seguidores, enfim. E selecionei aqui essas principais dúvidas que vocês têm. Então, são os 10 passos para organizar as suas ideias e se expressar com clareza para gravar vídeos com mais segurança, fortalecer sua marca no digital. Vamos lá? Preparados? 1. Por que você trava na hora de se comunicar e o que fazer nos primeiros segundos para não perder a linha de raciocínio? Normalmente, quando a gente começa um vídeo, a gente está assim. Será que meu cabelo está direito? Será que eu estou bem? Gente, foca na sua mensagem. Pensa assim. Alguém precisa de você. Alguém precisa ouvir o que você tem para falar. Então, foca no que você tem para dizer. Não só existem pessoas que querem, mas existem pessoas que precisam aprender com o que você tem para falar. Não fica só ali olhando para o seu umbigo, pensando na sua imagem, na sua voz que está estranha. Pensa que você precisa falar isso para algumas pessoas. Você precisa transmitir essa mensagem. Tenha isso em mente, que você vai focar mais na mensagem e não focar em você. Então, para quebrar essa barreira na frente das câmeras, você precisa seguir esses 4 passos. O primeiro passo, encontre a sua grande mensagem. Você já estudou, você já tem o conteúdo, mas qual é a grande mensagem que você quer transmitir para o seu público? Qual é a transformação, que você vai gerar? Qual é a sua mensagem? O segundo passo, como eu disse, é muito importante você ouvir a sua audiência. Então, você precisa escutar a sua audiência, saber quais as necessidades deles, para, então, encontrar a sua direção, ou seja, saber como você vai ajudá-los. E, a partir disso, você vai construir a sua comunidade, que são as pessoas que vão estar ali ao seu redor, que você vai ajudar. Mas, para isso, você precisa ter constância, porque é como um relacionamento. Você precisa estar sempre ali, nutrindo, enfim, entregando. Você precisa ter uma constância. Se você posta um dia e some, esquece. Você não vai conseguir construir relacionamento nenhum assim. E aí você vai ter lá seu relacionamento. E aí o que vai acontecer também com a sua vida? No 4º passo. A sua vida vai mudar. Você vai passar a olhar tudo com um olhar criativo. Você leu uma história do seu filho e você se inspirou, que aconteceu comigo outro dia. Você está na rua andando, você viu alguma coisa, você se inspirou. Isso pode ser um conteúdo. Então, você tem que começar a olhar a vida com um olhar criativo, porque tudo vai virar conteúdo. Você assistiu um filme, gostei desse roteiro, desse filme, gostei disso, vou fazer um conteúdo assim. É isso, a partir do momento que você vê tudo com um olhar criativo, você começa a quebrar essa barreira por trás das câmeras. É perder a vergonha de gravar na rua, de gravar... Gente, as pessoas estão ali, você está pagando suas contas. Ela é blogueirinha. Gente, ela é blogueirinha? O problema é meu de ser blogueirinha. Eu estou trabalhando, estou aqui ganhando meu dinheiro, você não tem nada a ver com isso. Eu trabalho honesto, não é assim? Então, nada de ficar com vergonha de ser blogueirinha. Vamos quebrar essa barreira, porque as pessoas precisam ouvir a sua mensagem. 2, estrutura infalível para ter clareza na fala. Muita gente fica assim, eu acho que eu falo, ninguém entende o que eu falo, não consigo entender, não consigo explicar direito. Então, vamos seguir essa estrutura. Sua fala, ela precisa ser entendida pelo maior número de pessoas. E, para isso, ela precisa ser clara. Quando você quer conversar com alguém, você está fazendo um convite para ele entender, para se comunicar. E você precisa ser claro. Você precisa dar um mapa a ela, uma direção. Você não pode convidar uma pessoa para sua casa e você não dá um mapa para ela, você não explicar, você não dá o endereço, a morada. Você precisa explicar para ela como que chega. Então, a comunicação é igual. Você tem que deixar de fácil acesso para a pessoa alcançar o entendimento. Você precisa ser claro. Mas parece simples isso, né? Mas não é tarefa simples. O grau de sofisticação da simplicidade, ele é muito complexo, muito complexo. Então, o que você vai fazer primeiro? O primeiro passo, download de ideias. Escreve ou no papel, ou no post-it, ou digital, escreve onde você quiser, no bloco de notas, e você sai escrevendo, botou todas as suas ideias ali? Ok, agora você vai organizá-las.
Ah, isso serve, isso não serve, isso aqui é bom, enfim. Pode até pegar uns post-its, separar. Quem usa Notion, Trello, separa. Enfim, você vai organizar essas ideias. Depois que você organizá-las, você vai fazer uma sequência lógica dessas ideias. Aí pode ser temporal, enfim, você vai fazer uma sequência que faça sentido nessas suas ideias. E depois você vai tornar esse entendimento mais fácil ainda com metáforas, analogias, histórias. Eu adoro, aliás, eu adoro todos esses. Analogia eu adoro fazer vídeo com alguma analogia e adoro contar histórias. Histórias é maravilhoso, gente. As pessoas gostam. Quem não gosta de uma história, né? As pessoas gostam. Então, assim, bota uma história, bota uma forma que as pessoas vão entender. Você tem que entender que a sua mensagem é para o outro entender. Não é para você, eu falei, o outro entende. Não, você vai colocar mesmo uma forma clara para a pessoa entender. Outra coisa muito boa para a pessoa entender, para ter clareza na sua fala, é começar pelo final. Você pensa assim, qual o objetivo que eu quero alcançar ao final da minha fala? Qual emoção eu quero despertar ao final da minha fala? Então, você vai colocar no início, você vai colocar o final e depois você vai desenvolver aquela ideia. Ficou claro assim? Então, é clareza na comunicação. O terceiro, como começar um vídeo de forma segura, sem aquele oi, gente, ou então, é muito chato, quando a gente começa a ver um vídeo, a pessoa tá lá no oi, gente, meu nome é Renata, eu sou... Já passou, já mudou. As pessoas estão com uma atenção de 8 segundos. A nossa atenção humana hoje em dia é menor do que a do peixe. Então, a gente precisa ser rápido. O tempo que você perdeu falando ali, oi, gente, gente, a pessoa já passou, já mudou. Então, a gente precisa começar um vídeo de forma segura. E como é que a gente faz isso? Com uma pergunta, uma informação relevante, dados são ótimos, com algo inusitado ou polêmico, ou simplesmente você fala lá o que você vai falar hoje, gente, olha, eu vim falar hoje sobre tal coisa, entendeu? E é aquilo, você tem 3 segundos para prender a atenção da pessoa. O próprio chefão lá do Instagram já falou isso, que os primeiros 3 segundos do vídeo são essenciais. Então, se você perder tempo com oi, esquece, a pessoa já passou, já foi para outro. Então, não perca tempo se apresentando. Aí tem gente que começa com aquele, gente, está calor hoje, né? O que eu ia falar mesmo? Gente, não é para ficar assim. Aquele small talk também, né? Que as pessoas começam, gente, olha, pegando trânsito. Não, vai direto ao assunto. Se você quiser, deixa para o final esse small talk. O small talk, né? Aquela conversinha assim, quebra-gelo, ela é muito boa quando você vai fazer um encontro presencial, você vai tomar um café com uma pessoa, você vai fazer uma reunião, aí você faz a fala do tempo, do trânsito, alguma coisa assim, porque é uma coisa que quebra o gelo mesmo. Agora, num vídeo que a pessoa está passando, que tem milhões de coisas para ela ver, que ela está ali com pressa, tem que ser direto e objetivo para prender a atenção ali, para a pessoa saber se ela vai ficar ou não para o vídeo. Porque também, se o assunto não for de interesse da pessoa, se ela não for o seu público-alvo, ela vai pular e não vai te assistir, não tem problema. O outro tópico agora é tudo comunica. Olha, gente, eu escolhi esse colar, eu escolhi esse livro, tudo para me comunicar com vocês, tudo comunica. Não só a imagem, como também o gesto gestual, tudo que a gente faz, tudo da nossa comunicação tem que estar de acordo. Até porque, por exemplo, vamos dizer, eu vou falar assim para vocês. Oi, gente, eu estou tão feliz. Vocês vão acreditar em mim? Não, porque o meu rosto não está condizendo com o que eu estou falando. Então, vocês não vão ver verdade ali. Agora, se eu falar assim, ai, gente, eu estou tão feliz, vocês vão ver verdade nisso. E aí, vocês vão acreditar em mim. Então, quando a gente fala, o nosso tom de voz, a nossa expressão facial, o nosso gestual, tudo tem que dizer de acordo. Se eu falar para vocês assim, olha, amanhã, você não vai entender. Por que eu estou fazendo assim? Amanhã. Agora, se eu falar assim, ontem, você vai entender, não vai? Então, tudo tem que ter combinado, tem que estar de acordo, porque tudo comunica. Vocês sabiam, tem um estudo na Universidade da Califórnia, que a nossa comunicação, apenas 7% são as palavras. 38% é o tom de voz e 55% é a expressão corporal. Ou seja, nós somos pessoas visuais. Então, quando a gente olha, a nossa expressão corporal fala muito. A pessoa pode estar te escutando ali o que você está falando, mas ela está prestando atenção em todas as outras coisas. Então, é muito importante, quando nós formos nos comunicar,
usarmos todos os elementos da comunicação. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu acho maravilhoso. Aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, tem praticamente o mesmo discurso da Michelle Obama e da Melania Trump. E vocês vão ver a diferença. Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them, and even if you don't agree with them. That you treat people with respect. They thought and showed me values and morals in their daily life. That is a lesson that I continue to pass along to. Então, vocês viram a diferença? A Michelle Obama, aqui, gente, não estou partidária, estou analisando a fala, tá? A Michelle Obama, ela bota expressão facial, gestos, ela transmite muito mais emoção na fala dela. A Melania, ela tá ali, ó, sem expressão facial, né? Qual que conecta mais? A Michelle conecta muito mais, ela cria muito mais conexão do que a Melania, porque a Melania tá ali fria. Assim, ela pode, de repente, a comunicação dela tá assim, porque ela quer mesmo para transmitir, enfim, tem o público dela. Mas que a Michelle transmite muito mais emoção, muito mais conforto com a fala, porque ela usa diversos elementos da comunicação, isso com certeza. Então, a gente vê como é importante saber se comunicar, tudo comunica. Agora, vou falar sobre como você chegou num lugar, você precisa mostrar ali para que veio. Então, você precisa ter o seu fator único, o seu comercial de 10 segundos. O que é isso? É o seu diferencial. Como que você vai se diferenciar ali? Como você vai se identificar ali? E para você descobrir o seu fator único ou o seu comercial de 10 segundos, eu vou mostrar para vocês. Assim, chegaram numa reunião de network. Outro dia eu fui numa reunião de network em que cada um tinha 30 segundos para se apresentar. Gente, 30 segundos não é nada. Se eu falar só assim, oi, eu sou a Renata, sou gestora de redes sociais. O que é isso, né? Agora, se você mostra o seu diferencial, você vai se destacar, as pessoas vão falar, nossa, é isso. E eu vou mostrar para vocês como faz isso. Você tem que entender qual que é o seu diferencial. Eu, por exemplo, quando eu aprendi isso, né, nos meus estudos, eu fui pensar qual era o meu diferencial. E eu pensei assim, o meu diferencial é que eu deixo os meus clientes serem eles mesmos. Eu não fico impondo regra, você tem que gravar assim. Não, eu deixo eles naturais. E isso foi uma coisa que eu detectei como meu diferencial e comecei a trabalhar isso mesmo em mim como um diferencial meu. E tanto que eu lancei a mentoria, enfim, o curso. E isso é muito importante, você começa a ter clareza de quem você é também, do seu trabalho. E assim, qual é a minha entrega única? Você tem que pensar, o que você entrega que mais ninguém entrega? Porque assim, gente, não existe concorrência. Quando você vai escolher um serviço, 2 amigos te indicaram 2 pessoas que fazem a mesma coisa. Como é que você vai escolher? Você vai começar a olhar, você segue a rede social, você vai olhar. Você vai se conectar mais, o outro você vai se conectar menos. Não que um seja melhor do que o outro. Não, você simplesmente se conectou mais com um do que com o outro. Você segue mais os princípios, você acredita mais nas mesmas coisas que ele. Então, você tem que pensar assim, qual que é a minha entrega única? O que eu faço que ninguém faz? Porque pode ter gente que pode olhar para mim e falar assim, olha, eu não gosto disso, de ser autêntico, eu quero fingir ser outra pessoa na rede social. E a pessoa tem todo o direito disso, entendeu? Mas ela não vai se conectar comigo, provavelmente ela vai olhar e vai falar assim, eu não quero isso para mim, eu quero uma outra coisa, e vai procurar um outro profissional. Então, é muito importante você ter esse autoconhecimento, você saber, você fazer essa análise, para você descobrir o que é, qual que é o seu diferencial. Então, assim, você se pergunta, quais os valores que regem o meu trabalho? O meu valor, por exemplo, é a honestidade, que está muito ligada a essa questão da autenticidade. Então, uma pessoa que não gosta, que gosta de inventar, ela provavelmente não vai se conectar comigo. Então, é muito importante você ter tudo isso definido, até também para você falar, esse cliente não é para mim, porque para mim o valor principal é a honestidade, então eu não quero trabalhar com esse tipo de cliente. Isso é você também saber qual é o seu público-alvo, com quem você quer trabalhar. E você também tem que saber qual a transformação que você quer para os seus clientes e para a sua equipe.
Como que você quer? Como que você quer a sua empresa daqui a pouco? Como que você quer os seus clientes daqui a um ano? Então, é muito importante você ter tudo isso claro. Tem uma fórmula que é muito boa que te ajuda. E essa frase você pode colocar na sua bio, você pode se apresentar quando você conhecer alguém no encontro de networking. Você pode usar essa frase em diversas situações, tanto no presencial quanto no online, tá? Eu ajudo A fazer B, de forma que ele C, sem que ele D. Eu ajudo pessoas a se comunicarem com confiança, de forma que ele transmita credibilidade, sem que ele precise ser outra pessoa. Então, eu fiz aí essa frase. E você chegar no encontro de networking, num café, na porta da escola do filho, tá ali conversando com outra pessoa. Eu conheço muitas pessoas que já fizeram negócios com pais de amiguinhos na porta da escola do filho. Você chega e você se apresenta assim. Tem um outro jeito, sabe? É uma outra coisa. Você olha assim, você fala, nossa, realmente essa pessoa faz isso. Agora você só fala assim, eu sou esteticista, eu sou advogado. A pessoa não sabe direito. Se você explica, se você mostra esse seu diferencial, você conecta muito mais e você desperta muito mais interesse. E é aquilo, né? O nosso 6. No mundo competitivo, se encaixar é a melhor maneira de ser esquecido. O seu diferencial é o que vai te destacar e conectar com a sua audiência. Foi muito que eu falei antes. Quando você tem um diferencial, você vai atrair pessoas que estão em busca de pessoas como você. Se eu tenho esse diferencial, eu vou atrair. Agora, se eu quiser me encaixar, eu quero ser igual a todo mundo. Eu não vou me destacar, eu não vou ter um diferencial. É assim, se eu quero ser igual a todo mundo, ninguém vai agradar a todos. Se eu quero agradar a todos, eu vou passar despercebida. Gente, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então, nós temos que ter o diferencial e mostrar mesmo o nosso diferencial. A gente não tem que ter medo disso. Que é isso que vai nos destacar, que vai nos diferenciar e que isso que vai nos fazer nos conectar com pessoas que a gente quer, que a gente está em busca. Muita gente fala assim, eu tenho um cliente tóxico, eu tenho um cliente que eu não... Gente, eu amo todos os meus clientes. Por quê? Porque eu atraio pessoas que realmente se conectam comigo. Então, é muito importante você mostrar quem você é, porque você vai atrair as pessoas certas para você. E outra coisa, não tenha medo de dar a sua opinião. Gente, cada opinião que você dá é um tijolo na construção da sua comunidade. A gente está ali construindo a nossa comunidade. Se eu dou uma opinião, eu mostro quem eu sou, o que eu acredito, eu mostro os meus valores. E a partir disso, como eu disse, eu conecto as pessoas, trago aqui para dentro. Não tem. A pessoa, eu olhei ali, eu não me conectei com aquele profissional, eu não quero entrar na comunidade dele, eu quero ir para outra. Tudo certo, tá? Não tem problema. Não é que uma comunidade vai ser melhor do que a outra. As comunidades simplesmente... Outro dia eu fui comprar um curso, até de oratória, tinha 2 profissionais que vendiam mais ou menos a mesma coisa. Eu escutei um podcast com cada uma. Eu me conectei mais com uma, comprei o podcast dela, com a outra não me conectei, comprei o curso dela. Com a outra não me conectei, não comprei o curso dela. E pronto, tudo certo. Entendeu? O que a gente vai no que conecta, não é que uma é melhor do que a outra. A gente vai no que conecta com a gente. E é assim que a gente vai construindo a nossa comunidade. E, gente, não precisa ser perfeito, precisa ter clareza. O simples conecta. Me fala uma coisa, quantas produções cinematográficas que custaram milhões não fizeram sucesso? O simples, você pegar o seu telefone, você gravar um vídeo simples, sem... que tem gente que fica, eu não tenho cenário, eu não tenho uma voz perfeita, meu telefone não é bom, eu não tenho microfone. Gente, o simples conecta. O importante é que você tenha clareza na sua comunicação. Se você comunicou, sabe aqueles vídeos que custaram milhões e que é uma história toda maluca, que ninguém entende nada, que ninguém gostou? Aí tem aquele filme lá, independente, que foi uma história super inspiradora, que gerou conexão, as pessoas amaram. Então é isso. O simples conecta. Então não adianta você querer a perfeição, porque você vê o outro ali que posta. Eu, por exemplo, eu não gosto. Quando eu vejo que é perfeito demais, eu te falo, gente, não existe. Para mim não conecta, é um negócio perfeito. Eu, às vezes, até deixo um errinho, assim, nem edito um errinho e tal, porque eu acho que tem que ser natural mesmo. Não tem que ser perfeito. E eu acho que quando é muito perfeito, é isso. A gente desconfia, mas será que é isso mesmo? A gente vê aquela vida muito perfeita ali nas redes sociais, a gente pensa, será que é isso mesmo? Não é? A gente não fica assim, nossa, será que a vida dela é mesmo perfeita assim? Então, não estou dizendo que você tem que mostrar o feio, que você tem que mostrar problema, contar problema na rede social, não. Eu só estou dizendo que você pode ser simples, que o simples conecta. Não precisa
querer uma perfeição, querer um negócio, ai, monstro. Não, gente, vai ali, vai no básico. O importante é você saber se comunicar, ter clareza que o outro entenda. E aquela pergunta clássica, como fazer quando der um branco? Primeira coisa, uma dica rápida que você pode fazer é isso aqui, ó. Pronto. Já ganhei alguns segundos para conseguir lembrar o que eu tinha que falar, né? Beber uma aguinha é ótimo. Não precisa avisar que você vai beber água, não. Você só pega aqui, ó, bebe a aguinha e pronto. Agora, uma dica ótima é quando você vai... Sabe uma fotografia? Na fotografia, o fotógrafo, ele tem um foco. Tem aquela foto que tem um monte de gente, mas ele quer que você olhe para uma pessoa só. Então, ele focou naquela pessoa e o resto ficou meio borrado atrás. Então, quando você vai falar, tem um tema central, mas você tem que definir um foco. É aquela frase que é como se fosse o seu tweet. Você quer que as pessoas saiam da sua palestra, da sua apresentação, da sua reunião, do seu vídeo, uma frase ali que vai ser o tweet dela, que elas vão tweetar sobre a sua palestra, vamos supor. E essa frase, você precisa lapidar ela de uma forma que ela faça sentido mesmo sozinha. Por exemplo, eu vou dar uma palestra. E a frase que eu quero que seja é: antes de entregar valor, você precisa... Não, antes de extrair valor, você precisa entregar valor. Essa é a frase que eu quero que seja o tweet da minha palestra. Então, eu lapidei. Se eu falar essa frase sozinha, vocês entenderam. Eu falei sozinha, vocês entenderam, né? Então, aí eu tenho que saber falar ela de diversas maneiras. Por exemplo, para você vender algo, antes você precisa ensinar algo, você precisa ajudar a pessoa. E aquilo. E aí eu aprendo a falar de diversas maneiras. Deu um branco, ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar. Eu pego, uso essa frase, repito essa frase. E aquilo, você vai falando, eu preciso... Vai repetir sempre. E aí você vai te ajudar, você vai ter segurança, porque você sabe que você só precisa lembrar daquilo. Você só precisa lembrar daquela frase, você já vai ter aquela frase na cabeça. Você não vai precisar pensar em tudo que você precisa falar, mas você tendo essa frase na cabeça já te ajuda. E essa dica é infalível. Agora, como prometido, eu vou ensinar para vocês o script conexão. Por quê, gente? Quando você vai postar, muita gente pergunta assim, eu não sei o que postar, eu não sei o que postar. Gente, o seu melhor conteúdo está na sua história. E você tem que pensar nas suas histórias. Quais foram as histórias que você viveu que geraram algum conflito que você viveu que geraram uma transformação? Porque as pessoas adoram falar assim, storytelling é a arte de contar histórias. Gente, storytelling não é a arte de contar histórias. Storytelling é conflito gera transformação. Toda história, todo filme é um conflito que gerou uma transformação. Toda história é isso. E você tem que pensar nas suas histórias. Quais histórias você viveu? Quais conflitos você viveu? Eu adoro contar história e super conecta a história. Eu contei já a história uma vez que eu passei na minha entrevista porque a pessoa gostou da minha bolsa. Outro dia eu contei uma história de um jornalista que me ligou para dar uma entrevista, eu não transmiti confiança, e ele entrevistou outra pessoa. Enfim, pensa. Gente, a gente tem milhões de histórias. Nossa, desde que você nasceu, você tem um monte de história. Então, você vai pensando nas suas histórias para você criar roteiros que vão... Agora, presta atenção. É história sobre você, que você viveu, mas que são para o seu público. O seu público se conectar e gerar ali uma conexão com você, entendeu? É isso. Você, quando vai pensar numa história, você tem que pensar no seu público. Mas, é claro, não vai inventar a história, né, gente? São histórias verdadeiras que você viveu mesmo. Então, pense. Conflito gera transformação. E agora eu vou falar para vocês aqui o roteiro que vocês vão fazer. Primeiro vocês vão falar qual o conflito. Qual o conflito? Qual foi esse conflito que você viveu? Aí depois você vai contar qual foi o jeito errado que você fez. Depois você vai falar o processo de virada. Vai contar o jeito certo que você aprendeu, como deveria fazer. Vai falar a mudança que aquilo trouxe para sua vida. E depois vai trazer vai chamar o seu ouvinte, a sua audiência para chamada de ação, para alguma ação. Eu trouxe um exemplo aqui de um vídeo que eu fiz. Eu demorei muito a começar a produzir conteúdo aqui para as redes sociais. Eu tinha medo de dar minha opinião, de falar alguma coisa errada e as pessoas me criticarem, dizerem que eu não sei o que eu estou falando. E com isso eu me escondia, eu não mostrava meu trabalho, as pessoas não me conheciam. E o pior, eu não impactava as pessoas com a minha mensagem, com o que eu... Deu para entender, né? Então, entenderam? Gente, dá print aí desse roteiro e usa e me marca no vídeo, porque eu quero ver, tá? Vocês vão me falar que foi eu que ensinei, vão dizer que foi eu que ensinei, tá bem? Então, se você quiser sair desse ciclo de insegurança,
e você começar a ser lembrado, reconhecido pela sua comunicação, existe um próximo passo. Eu ensinei aqui várias técnicas que já vão te ajudar. Você já vai colocar em prática e você já vai te ajudar. Mas existe muito mais informação, muito mais conteúdo. Eu já fiz milhões de cursos sobre isso e cada vez você vai aprendendo mais. E é isso, eu quero que você venha junto comigo, deixe de, eu tenho medo, não vou gravar vídeo, não tenho tempo. E eu quero que você venha aqui, você vê que eu vivi e como mudou a minha vida. Eu quero que você viva isso também. Eu quero te trazer para que, vem para cá, pode pular que a piscina está quentinha, aquela brincadeira assim. Então, eu quero que você venha viver isso também. Eu quero que você cresça, que você saia da estagnação. Aparece, mostra a sua voz. Eu quero muito isso. E por isso, eu abri a nova turma do curso Sua Voz, Sua Marca, que está com inscrições abertas. E olha, gente, esse curso, assim, a primeira edição foi muito especial para mim, foi muito mesmo. E eu quero muito que vocês vivam isso, porque ele é muito maravilhoso, esse curso. E eu quero que vocês mostrem a voz de vocês, parem de ficar botando defeito em vocês próprios e saibam como falar, como organizar essa fala, encontrem o diferencial de vocês. E essa turma vai ser uma imersão prática de 6 semanas. É como se fosse a minha consultoria, mas ela vai ser em grupo. Vai ser em grupo, né? Vão ser 6 semanas feitas para quem? Sente que está travado, olha para o próprio vídeo, não se reconhece, quer sair da invisibilidade e começar a construir uma comunicação que transmite verdade, segurança e autoridade. São 6 módulos. O primeiro, nós vamos desbloquear a sua comunicação, vamos trabalhar aí esse seu medo, ver o que está acontecendo aí que você fica com medo, que você não quer falar, o que está te bloqueando, o que está te travando. O segundo módulo é sobre construção da marca pessoal. Eu tenho até uma história bem legal desse módulo, né? Uma aluna da primeira turma, ela não conseguia descobrir o nome da empresa, o propósito, enfim. E aí, nessa aula, ela destravou completamente, porque ela entendeu que essa questão do nome, da empresa, da logomarca, tem muito mais a ver com o propósito. E aí, ela conseguiu, na aula, enfim, com as perguntas, com os trabalhos que a gente fez, ela conseguiu desenvolver isso e destravar a empresa dela, o nome, tudo da empresa dela, e conseguiu ir para frente. Conteúdo com estratégia. Essa é uma aula que a gente vai falar muito sobre como produzir conteúdo para as redes sociais, como fazer, o que postar, o que não postar, o horário, enfim. Vocês sempre têm muitas dúvidas sobre isso. O storytelling da comunicação é uma aula que ela é muito divertida, tá, gente? A gente vai falar sobre filmes, como ver, analisar roteiros. É uma aula assim que as alunas adoraram, porque realmente é muito divertida. A gente vai aprender como contar histórias, a gente vai entender muito o que está por trás das histórias. E como ter credibilidade com a sua fala. Esse módulo, a gente vai falar sobre técnicas de oratória, mas não são só oratória para você trabalhar nos vídeos, no online, não. Também ensino reunião, palestra, entrevistas, enfim, encontros de networking. Então, assim, é bem completa essa aula. A gente fala bastante sobre como transmitir essa confiança na sua fala. E como não adianta só estudar e não pôr em prática, a gente tem o 6º módulo, que é a aplicação e prática final. Que, assim, não adianta, gente. Esse curso, ele é muito prático. E, assim, a cada módulo, você já vai colocando em prática as coisas. E você, realmente, em 6 semanas, você já aprende muita coisa. O acesso vai ser de 6 meses. Você vai ter 6 meses ainda para assistir a aula gravada. Se você não conseguir assistir a aula ao vivo, você pode assistir a aula gravada depois. Não tem problema, vai estar lá disponível. Mas, assim, rapidamente você já consegue aplicar tudo que você aprende, tá? É muito prática mesmo a aula, e cada aula tem muito conteúdo. Então, é bom você assistir e rever, voltar lá, é muito importante. E essa aula, todas as aulas, elas são baseadas, os módulos, são baseados no método confiar. E nós vamos destrinchar ele durante todas as aulas. E o que é o método confiar, né? É você falar com clareza de propósito. Você ter um propósito e você ter clareza naquilo que você quer falar, que você quer comunicar. Ter organização do pensamento, do discurso. Como é que você vai organizar esse seu discurso? É ter naturalidade na sua fala. É você falar corretamente e fluente. É você saber o português certo. É você ter intensidade emocional. É paixão, né? O que faz seu coração vibrar? Como é que é você falar com vontade, com paixão? É autoridade com base na sua experiência, no seu conhecimento. Como você vai construir essa autoridade? E é ter um repertório e coerência com a prática. Ou seja, você praticar o que você fala.
E é essa base toda desse método Confiar, nós vamos desenvolver, destrinchar durante esses 6 módulos. E para quem aqui fizer as inscrições, as primeiras inscrições, os 5 primeiros inscritos vão ganhar um kit de ferramentas, porque é para não ter desculpa de, eu não gravei porque eu não tenho equipamento. Tá aí, eu vou dar. E os 10 primeiros inscritos vão ter uma aula comigo, uma consultoria comigo, que a gente vai ali, vai conversar, vai bater um papo, eu vou entender, vou falar, vou fazer uma análise do seu perfil, e que vai ser muito esclarecedor e vai te ajudar muito nesse início. E o bônus para todos os alunos, tem a aula da Bruna Derres, que é psicóloga, que é sobre quais as histórias e seus pensamentos te contam que te impedem de decolar na divulgação do seu trabalho. Gente, essa aula é maravilhosa. Na primeira turma, teve gente que chorou, porque assim, é muito boa e muito reflexiva. Tem a aula da Camila Blatt, que é Inspiração em Voz, o poder da comunicação consciente. Dessa aula vai sair todo mundo assim, ó, fazendo os exercícios, porque a Camila é maravilhosa, ela ensina milhões de exercícios. Tem o autoconhecimento com a Elsa Louro, que você vai sair super reflexiva, pensando o que você vai fazer, enfim, querendo se autoconhecer melhor. Tem a aula, que essa novidade não tinha na outra turma, vai ter agora, que é com a Alessandra Ferreira, que vai ser sobre vendas, como vender com segurança e estratégia, maravilhosa também. Vai ter um Notion, que vai ser o que eu uso para os meus alunos, os meus clientes, eu vou oferecer para vocês poderem organizar o conteúdo. E tem o grupo do WhatsApp, que a gente vai trocar ideias lá, e também é maravilhoso para vocês fazerem networking. O investimento de uma consultoria individual comigo é R$5.000 ou €800. Só que como eu não tenho agenda, tá complicado, né, gente? Filho, vida, enfim. Eu criei o grupo do Sua Voz, Sua Marca, eu criei as aulas em grupo, que será de R$1.300 ou €200. Só que eu vou fazer uma oferta especial para vocês, de €69 para quem é de Portugal, R$484 para quem é do Brasil. Tudo isso pode ser parcelado em 7 vezes e tem garantia de 15 dias. Então, entrou, não gostou? Pode pegar seu dinheiro de volta. Mas eu garanto que vocês vão gostar, tá? Porque é maravilhoso o curso. E as inscrições estão abertas até terça-feira, dia 24 agora. Então, corre. Esse preço especial aqui para vocês, para essa turma, não garanto isso nas próximas. As aulas ao vivo, e eu sempre dou um tempo para tirar dúvida. Tem as aulas gravadas, que você pode assistir quando quiser, e são 6 semanas para a sua transformação. São 6 semanas para você sair da estagnação, da vergonha, de ficar parado ali, para você crescer e começar a produzir conteúdo com confiança. Olha, gente, os inscritos na turma já estão a um passo à frente. Quem começar logo já vai estar um passo à frente de quem ficar parado. Eu quero muito que vocês venham comigo começar essa evolução. Eu quero que vocês, em 6 semanas, já estejam melhor, em 6 meses, melhor ainda, em 1 ano, melhor ainda. Eu quero ir assistir vocês em palestras, quero curtir o vídeo de vocês, quero comprar o produto que vocês vão vender, eu quero tudo. Eu quero, assim, que vocês cresçam muito e tem espaço para todos. Eu quero muito ver vocês lá em cima. Então, assim, a primeira aula vai ser no dia 26 de junho, já na semana que vem. Então, corre, porque já vai ter, já coloca na agenda. Vai ser meio-dia aqui de Portugal, 8 horas da manhã do Brasil. E as aulas, só essa que vai ser numa quinta-feira, as aulas vão ser sempre às terças-feiras. Então, eu quero muito vocês lá, porque eu quero viver essa transformação junto com vocês. Eu quero que vocês cresçam muito, apareçam, mostrem a voz de vocês, transformem a marca de vocês. Eu quero ver vocês lá, tá bem? Então, até lá, até o dia 26 de junho. Beijinhos!